Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da ciência constitucional. Estamos aqui explorando os meandros dos direitos fundamentais. Vimos oportunamente os direitos, a teoria geral dos direitos fundamentais, vimos direitos e deveres individuais e coletivos, vimos os direitos sociais e gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho agora a respeito dos direitos da nacionalidade, ok? Vamos discutir aqui sobre os direitos da nacionalidade. E o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar na aula com vocês, vamos tentar trabalhar por tópicos direitos da nacionalidade, porque tem várias regrinhas aqui interessantes, é o conceito, pessoal. Vou tentar trabalhar mais devagar até direitos da nacionalidade, porque eu quero explorar algumas pegadinhas. O examinador de concurso tem uma série de pegadinhas. Aqui eu reconheço que ele é até mesmo criativo, que ele pergunta de várias maneiras na hora da sua prova. A gente vai tentar aí anular essas formas pelas quais a matéria é cobrada em concurso público. Conceito de direito da nacionalidade. Na verdade, o conceito de nacionalidade. Anotem aí, pessoal. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político. Jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político. Rafael, você está querendo dizer que não é um vínculo apenas jurídico, não é apenas um vínculo político? Exatamente. A partir do momento que você se liga ao Estado, você terá atribuições e direitos de ordem jurídica, você vai titularizar relações jurídicas, mas você também vai titularizar, você vai desempenhar relações políticas. Portanto, a nacionalidade é o vínculo jurídico-político, ok? Agora, no segundo tópico da nossa aula, eu gostaria que vocês, vão comigo na lousa, que vocês soubessem as espécies de nacionalidade. Fiquem comigo na lousa, tá? Vou tentar deixar a nossa lousa da maneira mais estruturada possível. Espécies de nacionalidade. E quanto às espécies, a nacionalidade pode ser originária. A nacionalidade pode ser originária. Vou dar um conceito e vou explicar, ok? E a nacionalidade pode ser secundária. Quanto às espécies, a nacionalidade pode ser originária e pode ser secundária. Vamos aqui comigo que eu vou dar um conceitinho e já vou explicar. Anotem aí, pessoal. A nacionalidade originária, também conhecida como nacionalidade primária, tá bom? Se você quiser uma expressão sinônima na hora do concurso, é aquela que resulta do nascimento, seja por um vínculo sanguíneo, seja por um vínculo territorial. Ponto na mesma linha. O Estado atribui ao indivíduo, atribui essa nacionalidade ao indivíduo num ato unilateral, pessoal. Vou falar mais uma vez o conceito e vou explicar para vocês. Nacionalidade originária, também conhecida como nacionalidade primária, é aquela que resulta do nascimento, seja por um vínculo sanguíneo, seja por um vínculo territorial. O Estado atribui essa forma de nacionalidade ao indivíduo num ato unilateral. Veja-se, portanto, meus amigos, que essa forma de atribuição de nacionalidade, ela independe da vontade do indivíduo. É dizer, o indivíduo ele vai nascer em um determinado território ou por uma questão sanguínea e isso vai ser suficiente para ela ser considerado nacional daquele país. A gente vai estudar daqui a pouquinho, o próximo tópico da nossa aula, os critérios para a aferição de nacionalidade, e a gente vai ver que tem o critério territorial, que tem o critério sanguíneo, o critério misto. Esse critério, esse fato decorre de você ter uma certa ligação prévia com o Estado e o Estado automaticamente, independente da sua manifestação de vontade como indivíduo, o Estado vai te falar, você é nacional do meu país, porque você atende a um critério que eu estou estabelecendo, ok? Por sua vez, a nacionalidade secundária, ela é também conhecida como nacionalidade adquirida, portanto, nacionalidade originária ou primária, e nacionalidade secundária ou adquirida é aquela que decorre de uma manifestação conjunta de vontades. Nacionalidade secundária ou adquirida é aquela que decorre de uma manifestação conjunta de vontades. Vamos lá, prosseguir? Ao indivíduo competirá demonstrar seu interesse em adquirir a nacionalidade de um país. Ao indivíduo competirá o interesse, a demonstração do interesse em adquirir a nacionalidade de um país. Ao Estado competirá decidir se aceita ou não
tal indivíduo como um nacional seu. Ao Estado competirá decidir se aceita ou não tal indivíduo como um nacional seu. Vou explicar para vocês. Enquanto na nacionalidade originária ou primária é um ato unilateral do Estado fala o seguinte, ó, por conta de um critério territorial, por conta de um critério sanguíneo, um critério pré-estabelecido, eu determino que você é nacional do meu país, independente da sua manifestação de vontade. É óbvio que depois, você como indivíduo, você pode optar por ter outra nacionalidade. Ah, eu quero ter dupla nacionalidade, eu quero perder a nacionalidade brasileira. Aí as opções, tá, tudo bem. Mas no primeiro momento, você nasce, você atende o critério, você é nacional de um país, nacionalidade originária. Notadamente utilizado essa regra para a aferição dos brasileiros natos. Notadamente utilizado para a aferição dos brasileiros natos. Por sua vez, a nacionalidade secundária ou adquirida, ela decorre de uma manifestação conjunta de vontade. Por exemplo, eu, Rafael, sou nascido na Alemanha. Eu chego e falo assim, Brasil, eu atendo a determinadas condições e eu quero ser nacional do seu país. Eu quero me tornar um brasileiro naturalizado. Eu quero deixar de ser alemão, ou então, se for um caso de dupla nacionalidade, eu quero adquirir também a nacionalidade brasileira, eu quero me naturalizar brasileiro. Nesse caso, o Estado vai ver se alguns requisitos, a gente vai ver quais são esses requisitos, fiquem tranquilos, o Estado vai ver se esses requisitos estão atendidos e, uma vez atendidos, o Estado decide se aceita ou não. Se os requisitos estiverem atendidos, como regra geral, o Estado vai admitir o indivíduo como nacional do seu país, ok? Vamos para o próximo tópico. Percebam que nós ainda não começamos a leitura dos artigos 12 e 13 da Constituição. Vamos lá, o próximo tópico da nossa aula são os modos de aquisição da nacionalidade. Vamos na lousa? Modos de aquisição. Modos de aquisição. E quanto aos modos de aquisição, considerando, obviamente, a nacionalidade originária, ok, pessoal? A gente não viu que a nacionalidade originária vai se basear no critério territorial ou no critério sanguíneo? Portanto, os modos de aquisição podem decorrer de um critério territorial. Você também vai ver no seu concurso aparecer assim, ó, ius solis. O examinador adora perguntar essa expressãozinha aqui, ó, ius solis. Pode decorrer de um critério sanguíneo. O examinador adora perguntar isso aqui, ó, ius sanguinis. E também pode decorrer de um critério misto. Vocês vão ver como fica mais fácil a gente estudar o artigo 12 da Constituição a partir do momento que a gente tem esses critérios para aferição de nacionalidade originária. Vamos lá, pessoal. O que é o critério territorial, também conhecido como critério do ius solis? Anotem aí, a nacionalidade é definida pelo local do nascimento. O critério territorial, o critério do ius solis, para aferição da nacionalidade originária, a nacionalidade ela é aferida pelo local do nascimento. Como regra geral, portanto, eu, Rafael, sou nascido no território brasileiro. Como nascido no território brasileiro, repito, regra geral, já vou esmiuçar isso com vocês, como regra geral, por ser nascido no território brasileiro, eu serei considerado um brasileiro nato, tudo bem? É o critério territorial, também conhecido como critério do ius solis. Nós também temos o critério do ius sanguinis, o critério sanguíneo. Anotem aí o conceito. No critério sanguíneo, a nacionalidade é definida pelo vínculo de descendência. No critério sanguíneo, a nacionalidade é definida pelo vínculo de descendência. Vamos lá, vamos explicar isso para vocês. Depois a gente vai ler os casos, fiquem tranquilos. Eu, Rafael, sou filho de pai brasileiro e mãe brasileira. Logo, como regra, eu também serei brasileiro, ok? Critério sanguíneo, eu analiso qual é a minha descendência, ok, pessoal? Geralmente países que têm uma demandada muito grande de pessoas, que sofrem com o problema de emigração, as pessoas saem dos seus países, elas costumam adotar esse critério sanguíneo de aferição de nacionalidade, ok? É dizer, o fato da pessoa ser filho de um italiano, de uma italiana, ele vai ser considerado um italiano também. Isso é países que têm a prática da emigração, tem uma debandada de pessoas do seu território, costuma-se adotar o critério sanguíneo para a manutenção do povo daquele estado, tudo bem? Esse é o critério sanguíneo, já vimos o critério territorial, nós também temos que analisar o critério misto. Critério misto, a nacionalidade pode ser definida tanto em razão do local do nascimento, como pelo vínculo de descendência. Vou repetir,
pelo critério misto, a nacionalidade pode ser definida tanto em razão do local de nascimento como pelo vínculo de descendência. A gente vai analisar no artigo 12 da Constituição, inciso 1º, para aferição de quem são os brasileiros natos, e veremos que em algumas hipóteses nós adotamos o critério territorial, em algumas hipóteses nós adotamos o critério sanguíneo e em algumas hipóteses nós condicionamos a outras condições que podem nos levar a um critério misto. Ok, pessoal? Com isso nós podemos fazer a devida introdução de quem são, afinal, os brasileiros natos. Quem são os brasileiros natos? Estamos tratando, portanto, de nacionalidade originária. São os critérios que o Estado brasileiro usa para definir quem vai ser o nacional do seu país, ok? Vamos lá, vou passar de lousa e eu gostaria de ler com vocês o artigo 12, inciso 1º, alíneas A, B e C da Constituição. Olha só, pessoal, eu vou colocando na lousa aos poucos. Então vamos lá para saber quem são os brasileiros natos. É o próximo tópico da nossa aula. Vamos bem devagar, ok? Tem várias nuances, então eu quero que você preste atenção para que você não precise decorar, para que você entenda. Quem são os brasileiros natos? Volta comigo aqui que eu vou ler para vocês o que diz o artigo 12, inciso 1º, alíneas A, B e C, e já vou trazendo algumas considerações, algumas pontuações. Veja só, pelo artigo 12 da Constituição, são brasileiros, inciso 1º, natos, letra A. O primeiro caso, os nascidos na República Federativa do Brasil, vírgula, ainda que de pais estrangeiros. Ainda que de pais estrangeiros. Portanto, nós estamos adotando aqui, pessoal, o critério territorial. Olha só, eu, Rafael, eu sou filho de um casal de alemães. Esse casal de alemães, ele estava apenas passeando aqui no território brasileiro. A minha mãe estava grávida, eu nasci aqui. O simples fato de eu nascer aqui no território brasileiro, ainda que eu seja filho de pais alemães, isso vai me... E os meus pais alemães estavam apenas passeando por aqui, isso vai me tornar um brasileiro nato. Vamos ler de novo? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Aqui que eu quero que você preste atenção, vírgula, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos ler de novo? Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. A primeira pergunta que você pode perguntar, pergunta que você pode perguntar? Não, desculpem, foi redundante. Uma pergunta que você pode fazer. Rafael, como é que funciona essa regra? Olha só, vamos supor que o meu pai é alemão e a minha mãe é alemã. Vou dando por exemplos, tá? Por que eu vou dando por exemplos? Isso aqui fica como dica, inclusive. O examinador de concurso público, ele adora perguntar dando casinhos práticos. Sabe, casinhos práticos? Ah, a pessoa é filha de um italiano com um polonês, nasceu no Brasil. A pessoa é filha de 2 alemães que estavam ao serviço da República Federativa da Alemanha. A pessoa é filha de 2 alemães, sendo que só um estava da República Federativa da Alemanha. Como é que vai funcionar? Quais são essas regras? Essas nuances costuma cair na forma de caso prático. Então eu vou explicando na forma de caso prático para vocês, ok? Vamos lá. Vamos supor que o meu pai alemão e a minha mãe alemã, eles estavam apenas aqui passeando no território brasileiro. Estavam aqui passeando, curtindo férias, minha mãe estava grávida. Minha mãe entrou em trabalho de parto, eu nasci. Veja, meus pais estavam a passeio, ok? Logo, se meus pais estavam a passeio e eu nasci aqui no território brasileiro, pelo critério territorial, eu vou ser um brasileiro nato. Fundamental que você entenda. Se meu pai é alemão e minha mãe é alemã, e eles estavam trabalhando a serviço da República da Alemanha, ok? Eles não estavam no Brasil a passeio, eles estavam aqui a trabalhos, eles estavam a serviço. Se eu nascer no território brasileiro, nesse caso eu não vou ser brasileiro nato, porque os meus pais estavam a serviço da República da Alemanha, tudo bem? É o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha A. A pergunta que você pode fazer assim para mim, são 2 perguntas que o examinador costuma perguntar. Primeira pergunta, Rafael, o artigo 12, inciso 1º, a linha A, fala desde que estes não estejam a serviço do seu país. É dizer, exige-se que meu pai e minha mãe estejam a serviço da República Federativa da Alemanha, por exemplo, que eu estou dando um exemplo aqui em sala, o exemplo que eu estou trabalhando com vocês. Pessoal, basta que somente um deles esteja a serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu, Rafael, a minha mãe é brasileira. Minha mãe é brasileira. O meu pai é alemão. E ele está aqui na República Federativa do Brasil a serviço da República da Alemanha. Tudo bem? Rafael, eu vou ser brasileiro nato? É possível que eu seja brasileiro nato, é perfeitamente possível que eu seja brasileiro nato, porque minha mãe é brasileira.
Agora é possível e é provável que eu vá ser também um cidadão alemão, porque o meu pai estava a serviço da República da Alemanha. Ou seja, é possível que neste caso eu vou ter uma dupla nacionalidade, ok? Então basta que um dos pais esteja a serviço da República. Vamos supor, eu sou filho de um pai alemão que estava a serviço da República da Alemanha e a minha mãe é polonesa. Eu vou ser brasileiro? Bom, não, porque minha mãe não é brasileira. Eu vou ser polonês? Vai depender do critério que é adotado na Polônia. Agora, pelo fato do meu pai ser funcionário da Alemanha a serviço da República Federativa da Alemanha, isso vai me tornar cidadão alemão nato, tudo bem? São critérios que você tem que utilizar para compreender esse artigo 12, inciso 1º, a linha A. Uma outra pegadinha que o examinador adora fazer é o seguinte, olha como o examinador adora fazer. Eu, Rafael, eu sou filho de pai alemão e de mãe alemã. Só que o meu pai alemão e minha mãe alemã, eles não estavam ao serviço da República da Alemanha. Eles estavam ao serviço da República da Itália. Olha que interessante. O meu pai alemão e a minha mãe alemão, eles não estão ao serviço da República da Alemanha. Eles estão ao serviço da República da Itália. Nesse caso, pessoal, é perfeitamente possível que eu vá ser um cidadão italiano, mas eu também vou ser brasileiro nato. Porque os meus pais não estavam ao serviço da República Federativa do seu país. Eles estavam ao serviço da República de um outro país. Olha que interessante, é o que a gente pode ler, extrair da leitura do artigo 12, inciso 1º, a linha A, essas situações todas. Vamos lá. São brasileiros natos, letra A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, regra geral, portanto, desde que estes não estejam a serviço de seu país, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Portanto, se o meu pai alemão e minha mãe alemã, eles estão ao serviço da Itália e não estão ao serviço da Alemanha, eu vou ser brasileiro nato, se meus pais que estão aqui, minha mãe entrar em trabalho de parto aqui, eu vier nascer aqui. Eu vou ser brasileiro nato, eu entro na regra geral do critério territorial adotado nesse inciso 1º, a linha A. Tudo bem? Vamos pular para o nosso próximo, para a nossa próxima linha. Artigo 12, inciso 1º, a linha B. Vamos indo caso por caso, ok? São também brasileiros natos? Agora a coisa inverte. Olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vou repetir, é também brasileiro nato, aquele que nasce no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira. Já dou uma dica fundamental. Aqui. O examinador adora perguntar assim, de pai e mãe brasileira, desde que ambos estejam ao serviço da República Federativa do Brasil. Ele costuma colocar a partícula aditiva e não a partícula alternativa. Costuma trocar ou por e, ok? Não, basta que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil para eu ser considerado brasileiro nato. Primeira dica que eu dou para vocês, para você não perder. Isso aqui é questão bobeirinha mesmo, que o aluno causa uma certa confusão. Vamos ler de novo? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, aqui eu já estou datando um outro critério para aferição de nacionalidade originária, que é o critério sanguíneo. Olha só, eu vou nascer na Alemanha, o meu pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Meu pai está na Alemanha, tudo bem? Só que ele está trabalhando para o Brasil. Ou meu pai e minha mãe, ou meu pai ou minha mãe. Um dos dois está trabalhando lá para o Brasil. Eu nasci na Alemanha, veja, territorialmente, pode ser que eu venha a ser cidadão alemão, vai depender do critério que é adotado no ordenamento alemão. Não é isso que não interessa. Me interessa saber se eu sou brasileiro nato ou não. E pelo fato do meu pai estar a serviço da Alemanha, e eu nasci na Alemanha, mas meu pai está a serviço da Alemanha, eu nasci lá, ainda assim eu vou ser brasileiro nato. Por quê? Por conta do critério sanguíneo, o critério de descendência. Portanto, o artigo 12, inciso 1º, a linha A, adota o critério territorial, o critério do ius sanguíneo, o critério do ius solis. O artigo 12, inciso 1º, a linha B, adota o critério sanguíneo, artigo 12, inciso 1º, a linha B, ok? Critério territorial, artigo 12, inciso 1º, a linha A. Critério sanguíneo, artigo 12, inciso 1º, a linha B, ok? Desculpe se eu fiz a pequena confusão. Vamos para o artigo 12, inciso 1º, a linha C, que aqui tem duas situações, ok? Aqui tem duas situações. Vamos lá, prestem muita atenção. Também serão brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou de mãe brasileira. Olha só, aqui tem uma condição, tudo bem? Então você adota o critério sanguíneo, ou seja, eu vou ser brasileiro nato se eu nascer no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Basta um, tá bom? Agora tem uma condição. Qual é a condição para que eu seja brasileiro nato? Não basta ter a descendência, não basta ter o critério sanguíneo, vou ter que ter um critério a mais. Qual é esse critério a mais?
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Vamos ler? Nós temos que dividir esse artigo 12, inciso 1º, a linha C, em duas partes. Essa é a primeira parte. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, não basta que eu seja filho... Nesse caso, meu pai brasileiro ou minha mãe brasileira, eles não estão na Alemanha, por exemplo, a serviço da República Federativa do Brasil. Eles estão passeando, por exemplo. Nesse caso, se eu nasci lá, para que eu confirme a minha nacionalidade brasileira nata, além de eu ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, eles precisam promover o devido registro em repartição brasileira competente, ok? Então, nesse caso, se no inciso 1º, a linha A, se adota o critério territorial, se no inciso 1º, a linha B, se adota o critério sanguíneo, no inciso 1º, a linha C, primeira parte se adota o critério sanguíneo, mais a exigência do registro em repartição brasileira competente. Então essa é a primeira situação tratada no artigo 12, inciso 1º, a linha C. A segunda situação é a seguinte, ó, vou ler de novo. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Atenção, hein? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, desde que depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, aquilo que nós chamamos de nacionalidade potestativa. Portanto, pessoal, o artigo 12, inciso 1º, a linha C, segunda parte da Constituição, traz o que nós chamamos de nacionalidade potestativa. O que é? Vamos supor que eu nasci no estrangeiro, sou filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, e eles não promoveram o meu registro em autoridade, em repartição pública brasileira competente lá fora, tudo bem? Então, nesse caso, se eu vier a residir no Brasil e depois de atingida a maioridade optar pela nacionalidade brasileira, eu vou ser brasileiro nato. É o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha C, segunda parte. Vamos lá de novo? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, atenção, hein? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, desde que depois de atingida a maioridade. Porque quando você pressupõe essa capacidade para você fazer opção pela nacionalidade brasileira. Optem, venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Existe, portanto, a manifestação de vontade. Vamos pular agora, pessoal, para o artigo 12, inciso 2º, que trata da situação dos brasileiros naturalizados. Então vamos lá, vamos seguir a nossa ordem aqui. Brasileiros naturalizados. Eu vou me restringir apenas às hipóteses constitucionais, tá bom, pessoal? De antemão eu já adianto para vocês isso. Vou me restringir apenas às hipóteses constitucionais. Não vou entrar aqui em questão de erradicação precoce, questão de estudo, etc. Isso aqui são aprofundamentos que eu não vou me aprofundar aqui, não vou tratar aqui de maneira específica. Vamos lá, quem são os brasileiros naturalizados? Então, os brasileiros naturalizados, nós estamos pressupondo uma nacionalidade secundária. Pressupõe-se uma manifestação dupla de vontade. Eu manifesto interesse em ser nacional do Brasil e o Brasil vai dizer se eu tenho determinados requisitos, se me aceita ou não. Quem são os brasileiros naturalizados? Artigo 12, inciso 2º, a linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então nós temos um caso aqui. Exigidos aos originários dos países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto, e idoneidade moral. Portanto, no artigo 12, inciso 2º, a linha A, nós também temos duas situações. Uma primeira situação é daqueles que querem se naturalizar brasileiros e são originários de países de língua portuguesa. Eu não estou falando só aqueles que são originários de Portugal, são originários de países de língua portuguesa, Portugal, Macau, Goa, Angola, ok? Existe a questão da língua que nos aproxima. Nesse caso, a própria Constituição traz os requisitos. Quais são esses requisitos? Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Agora, essa é a segunda situação. Agora, a primeira situação tratada no artigo 12, inciso 2º, a linha A, são os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Os que, na forma da lei, nesse caso, são obviamente para os estrangeiros que não advêm de países que falam língua portuguesa, ok? Essa primeira hipótese, para os estrangeiros advindos de países que não falam língua portuguesa.
As condições estão previstas no Estatuto do Estrangeiro, pessoal. Estatuto do Estrangeiro é a lei número 6.815/1980. Lei 6.815/80, em cujo artigo 12, eu vou ler os requisitos aqui rapidinho, vai falar cumulativamente incapacidade civil, segundo a lei brasileira, registro como permanente no Brasil, residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização, saber ler e escrever a língua portuguesa, ter uma profissão e bens suficientes à manutenção própria e da família, ter boa saúde, etc. Depois você dá uma lida lá, tudo bem? Vamos lá? Então, nós estamos tratando, portanto, de duas situações nesse artigo 12, inciso 2º, a linha A. Primeira situação, para os advindos de países que falam língua portuguesa. Nesse caso, a própria Constituição dá os requisitos: idoneidade moral e residência ininterrupta pelo prazo de 1 ano. Agora, para aqueles que não vêm de país de língua portuguesa, nós estamos aqui nesse artigo 12, inciso 2º, a linha A, tratando da naturalização ordinária, aí, no caso, os requisitos são dados pelo Estatuto do Estrangeiro. Essa é a primeira situação de naturalização, que por sua vez se subdivide em duas, ok? Nós temos também o artigo 12, inciso 2º, a linha B, que trata aquilo que nós chamamos de naturalização extraordinária. A naturalização extraordinária. Vou ler com vocês, olha só. Também são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, ok? Portanto, são 3 as situações de nacionalidade originária, de brasileiros natos, são 3 as situações. Nós vimos as linhas A, B e C. Agora, a linha, o inciso 2º, que trata dos brasileiros naturalizados, também tem 3 situações, mas essas 3 situações estão contidas em apenas 2 alíneas, ok? Vamos colocar isso na lousa, só para que a gente aprenda isso aqui direitinho. Os brasileiros naturalizados, a naturalização pode ser ordinária. Então é o artigo 12, 2A. E a naturalização pode ser extraordinária. Artigo 12, 2B da Constituição. A naturalização ordinária ela subdivide em 2 casos: para os originários de país de língua portuguesa e para os não originários de país de língua portuguesa. Nesse caso, os requisitos são dados pelo Estatuto do Estrangeiro. Agora, na naturalização extraordinária, por conta do tempo, nós estamos falando em uma residência ininterrupta de 15 anos. Nesse caso, os requisitos são dados constitucionalmente, uma naturalização extraordinária. Quem se enquadrar nessa situação vai requerer a naturalização, extraordinária. Os nascidos do estrangeiro, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, pode ser tanto países originários de língua portuguesa ou não originário de língua portuguesa. Ou seja, se você é uma pessoa originária de país de língua portuguesa e você se enquadra nessa situação da naturalização extraordinária, você pode requerê-la tranquilamente, tudo bem? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Ok, pessoal? Portanto, na naturalização ordinária nós prevemos 2 situações. Na naturalização extraordinária, e ela é extraordinária por conta pelo prazo, você tem 15 anos de residência ininterrupta, não é fácil você conseguir essa naturalização, você vai requerer a nacionalidade brasileira através desse mecanismo. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos quem são os brasileiros natos, nós encerramos quem são os brasileiros naturalizados. Agora, nós não podemos nos esquecer também a situação dos equiparados. Eu vou falar rapidinho para vocês, ok? A situação dos equiparados. Aí aqui sim é específico para aqueles que vêm de Portugal. É o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição.
Nós estamos falando em portugueses equiparados. Rafael, o português equiparado, ele pode requerer a naturalização brasileira? Ele pode tranquilamente. Ele é originário de país de língua portuguesa. Ele pode requerer aquela hipótese na naturalização ordinária. Ele pode ser residente há mais de 15 anos ininterruptos e requerer a naturalização extraordinária. Agora, se ele quiser manter a sua nacionalidade portuguesa e ainda assim viver no Brasil, a Constituição traz a figura da equiparação. Ou seja, o português equiparado vai viver no Brasil, vai ter praticamente os mesmos direitos de um brasileiro, só que vai continuar sendo português, ok? E os direitos do português aqui no Brasil vão depender da reciprocidade que se tiver com os brasileiros que vivam em Portugal, e lá também existe a figura dos brasileiros equiparados, ok? É um acordo que existe entre Brasil e Portugal, exatamente por conta do nosso histórico de colonização. Olha o que diz o artigo 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Rafael, qual brasileiro? O português equiparado vai ter o mesmo direito do brasileiro nato ou o mesmo direito do brasileiro naturalizado? Meus amigos, dica fundamental. O português equiparado vai ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, porque a Constituição fala o seguinte, salvo os casos previstos na Constituição. Ou seja, ele não vai ter todos os direitos inerentes aos brasileiros natos. Ele vai ter todos os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados. A equiparação, portanto, não é o brasileiro nato. A equiparação é o brasileiro naturalizado. Eu insisto, hein? O português equiparado continua sendo português equiparado. O português equiparado continua sendo português. Rafael, existe essa reciprocidade para brasileiros que assim residam em Portugal? Sim, existe, pessoal. Existem 2 documentos que eu posso mencionar que vocês devem anotar aí. Primeiro documento é o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta. Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, celebrado em Porto Seguro no ano 2000. Anotem aí, decreto número 3.927/2001. Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, celebrado em Porto Seguro no ano 2000, decreto 3.927/2001. E eu também posso mencionar para vocês a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. Decreto número 70.391/92. Decreto número 70.391/92. Eu não vou entrar quais são essas reciprocidades, existe toda uma regulamentação. Eu sugiro que você faça uma boa lida aí nesses 2 decretos. O examinador não costuma perguntá-los, tudo bem? Costuma perguntar mais o texto previsto na Constituição, para falar que essa equiparação, na verdade, é ao brasileiro naturalizado e não ao brasileiro nato. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos essa nossa primeira parte de análise de direitos da nacionalidade. Faltam algumas coisinhas ainda que a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.